Bom, boa noite, meu irmão, minha irmã. É, Mais uma vez, né, estamos aqui juntos para estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. E isso é um motivo de muita alegria, podermos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, podermos compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, diante dessa missão, o pastor André entrou em contato comigo, pediu para que eu desse continuidade às cartas do Novo Testamento, as cartas paulinas agora, que ele havia falado, que ele já havia feito uma introdução ao Novo Testamento, e agora a gente vai é, entrar propriamente nas cartas do apóstolo Paulo. Então, para a gente começar já a falar sobre essas cartas paulinas, que são cartas muito ricas, com muita riqueza, com muita sabedoria, com muitos ensinamentos, com muita teologia, e a gente pode começar pensando nessas cartas paulinas a partir do que seria uma carta, né? Então a gente começa a pensar o que essas cartas têm de significação, o que essas cartas têm de motivação para serem escritas. Então a gente vai pensar um pouquinho na sua origem, nos seus destinatários, e vamos passar por todas as cartas paulinas, vamos pensar um pouquinho sobre tudo que o apóstolo Paulo está vivendo, toda a sua trajetória de vida. E aí eu já começo pensando, começo falando com os irmãos, por que Paulo escreveu cartas? Para quem Paulo escreveu cartas? Então, primeiramente, a gente sabe que o apóstolo Paulo ele escreve cartas para igrejas e escreve cartas para pessoas. E cada uma dessas cartas tem um tom. E aí, muitas vezes, a gente pode se confundir sobre, né, cartas que são dirigidas à igreja. Nós podemos tirar ensinamentos para pessoas, são para a comunidade? É claro que sim. Nós vamos ver isso, nós vamos estudar isso e nós vamos ver também um pouquinho dessa origem dessas cartas, e a gente vai poder traçar um panorama melhor sobre o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer, né? Então, o apóstolo Paulo ele está primeiramente escrevendo cartas para igrejas, para pessoas que são que estão vivendo situações reais, que estão vivendo situações de dificuldade, que estão vivendo situações de perseguição. E dentro desse contexto, ele decide consolar, exortar, animar aquele povo que estava num momento complicado. Quem acompanhou a aula do pastor André, né, viu que ele falou sobre a paz romana, que foi um período em que o evangelho pode ser disseminado, pode ser difundido com bastante velocidade, e ali você consegue perceber que essa paz romana não era bem assim, tão apaziguadora, porque você via que, apesar de Roma estar em paz, eles haviam, viviam perseguindo os povos bárbaros, os, os partos, viviam perseguindo seitas, viviam perseguindo todos aqueles que não pagassem o imposto devido a César, o grande e poderoso César. E aí a gente vê que uma das intenções principais de Paulo escrever essas cartas é trazer esse consolo da parte de Deus, trazer esse alento da parte de Deus para aquelas pessoas que estão
em momentos de fragilidade, em momentos de dificuldade, enfrentando batalhas dentro das suas comunidades ou batalhas pessoais, né, na sua vida cristã, na jornada cristã. E como que Paulo ele vai fazer isso? Paulo ele usa um modelo de carta, que é um modelo de carta que os irmãos eles conhecem, os irmãos conhecem bem, né? Você vai escrever uma carta para alguém, você coloca uma saudação, você se apresenta, você dá bom dia. Hoje em dia não existe mais carta, né? Seria o e-mail. Então você dá bom dia, fulano de tal. E aqui nas cartas paulinas, ele muitas vezes identifica o remetente a quem ele está se dirigindo, muitas vezes ele né, faz com que a pessoa que está redigindo para ele, que essa pessoa ela possa inclusive se apresentar, né, aparecer na carta, ele, ele se utiliza de uma figura muito comum, que é a figura do amanuense, que era um escriba da época, que normalmente escreviam as cartas. Normalmente esse escriba, ele, o apóstolo Paulo ditava e o escriba escrevia o que o apóstolo Paulo estava ditando. E muitas vezes Paulo vai só fazer o final da carta, vai só assinar a carta, vai só dizer a saudação final na sua carta, muitas vezes por medo de que as suas palavras fossem plagiadas, que as suas palavras fossem de alguma forma distorcidas ou fizessem cópias, usassem seu nome de maneira que não fosse de fato ele, começassem, por exemplo, vai que um amanuense, né, cismasse e quisesse escrever em nome de Paulo. Então, podia acontecer. E aí, Paulo, para evitar isso, muitas vezes ele encerrava as suas cartas escrevendo com a sua própria grafia, de próprio punho. Então ele trazia o seu toque, né? Ele trazia a sua contribuição também às cartas, além de ditar para o amanuense escrever suas cartas. Então, para a gente entender, muitas vezes, o que o autor está querendo dizer, a gente precisa dar uma olhadinha na sua bibliografia, a gente precisa dar uma olhadinha na sua história. Então, muitas vezes a gente entende o porquê de algumas coisas que o autor escreve, seja num livro, se você pega um livro e lê, e depois você entende, ele falou disso porque ele teve essa experiência, porque ele vivenciou essa e essa situação. E é mais ou menos assim. Quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, a gente primeiro tenta entender quem foi ele, qual o contexto de vida dele, o que fez ele escrever o que escreveu e por que que ele escreveu da maneira que escreveu. Então, Paulo foi um judeu fariseu da tribo de Benjamim, um perseguidor da igreja, um legalista, alguém que estudou na escola de profetas, alguém de uma erudição formidável, de muito conhecimento acadêmico. Estudou com Gamaliel, né, neto do grande rabino Hillel. Ele teve uma educação fantástica. Ele era letrado na lei, letrado nos saberes, nos pergaminhos, em toda a sua erudição acadêmica. E aí, esse estudante ávido do judaísmo,
né? Ele perseguia os cristãos e achava uma bobagem o que os cristãos estavam fazendo, matava os cristãos, assolava os cristãos, perseguia os cristãos. E teve um momento na sua vida em que, no caminho de Damasco, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele encontrou Jesus Cristo, que apareceu a ele, que falou com ele. A história vocês conhecem bem, né? Ele estava ali no caminho de Damasco, ele vai ao chão e perde a sua visão. E ali Deus fala com ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, diante daquele confronto com o próprio Deus, diante da sua aparição a Paulo, ele muda drasticamente o seu comportamento, ele muda drasticamente a sua vida, muda drasticamente a sua história, ele decide mudar a rota a partir desse encontro pessoal com o Senhor Jesus. E diante disso, ele escreve 13 cartas e levando o evangelho a um mundo não judeu. Ele apresenta o evangelho com muita sofisticação, com muita sabedoria, a um mundo helênico, a um mundo grego não judeu. Então a gente viu quem foi Paulo e a gente vai se perguntar agora por que Paulo escrevia. Por que Paulo escrevia? Eu falei um pouco no começo que as cartas elas tinham propósito, tinham objetivo, tinham uma razão de ser, um motivo de ser, porque o apóstolo Paulo queria que aqueles que estavam sendo, né, ali orientados por ele queria passar um conhecimento, ele queria passar uma vivência, ele queria passar um conteúdo, ele queria ensinar doutrinas, queria corrigir alguns erros, ele queria consolar as igrejas, combater heresias, formar líderes, incentivar a perseverança. Então, todos esses motivos eram suficientes para que Paulo pudesse escrever cartas, né? Cartas, muitas delas a locais e contextos que não eram contextos propícios ao cristianismo. A gente pode pensar que ali nesse momento em que Paulo estava escrevendo, o cristianismo ele era muito embrionário, o cristianismo ele era ainda um, um, uma iniciação, um começo. Então, alguns consideravam até uma seita e foram chamados assim lá em Atos, como os do caminho, como se fosse a seita do caminho. Então, a gente pode ver que as cartas de Paulo, dentro de um contexto de surgimento, né, de um cristianismo que havia há pouco tempo perdido o seu maior expoente dele, que era Jesus Cristo, ao qual apareceu a Paulo, se revelando a ele, Paulo sentiu-se na obrigação, na necessidade de escrever cartas que pudessem fundamentar a vida cristã, que pudessem expor os problemas e trazer soluções
cristãs para problemas reais daquele povo, que estava enfrentando dificuldades que nós enfrentamos hoje. Então, muitas dessas dificuldades a gente pode perceber pelas cartas de Paulo que duram até os dias de hoje, né? Então, muitas vezes, o que o Paulo está escrevendo lá, a gente vê que é o mesmo problema da igreja hoje. Algumas coisas acabam ficando datadas, presas ao tempo do acontecimento, mas em sua grande maioria os problemas são os mesmos, que as pessoas elas são as mesmas, né, com os mesmos problemas. O que muda é o seu tempo e espaço em que a gente se encontra. Então, os cristãos eles vão passando por esse período de adaptação, de turbulências e vão superando, vão vivendo novos momentos, vão construindo a sua história, vão vencendo seus desafios e vão deixando um legado para as próximas gerações e deixando experiência, deixando história, deixando boas lições para gente, né? E aí isso acaba ajudando muito a fundamentar a vida cristã, a fundamentar o cristianismo, a fundamentar essa consolidação de tudo aquilo que está acontecendo, né? Tanto no período em que as cartas foram escritas, quanto nos dias de hoje. Que se nós olharmos ao longo da história, nós vamos ver que o cristianismo enfrentou seu ápice, né, e também enfrentou seu pior momento na história. E se perpetua até hoje, está aí até hoje, mostrando que ele nunca foi somente uma religião, né, de moda, de tempo, mas ele foi uma ideia, ele foi um projeto de Deus para o homem, para o ser humano. E agora a gente pode olhar e ver como que essas cartas elas foram estruturadas, né? Como que as cartas elas eram estruturadas, como vocês podem ver aí no slide, apresenta a saudação, a ação de graças, o ensino e correção, aplicações práticas, despedida e bênção. Normalmente essa é a fórmula geral de uma epístola, de uma carta, de uma missiva, né? Essa é o enredo, normalmente, das cartas paulinas. Isso acaba revelando também que o apóstolo Paulo ele acaba também conhecendo muito dos seus leitores, né? Como eu acabei escrevendo aí também. Acaba essa, essa maneira dele falar, acaba pessoalizando, acaba demonstrando que ele se importava, que ele estava ali querendo ajudar, que ele conhecia, que ele era íntimo, que ele orava, que ele buscava por todos eles. E aí nós vemos agora a ordem das cartas. Então, as cartas paulinas, elas estão organizadas no Novo Testamento não pela ordem que foram escritas, mas pela sua extensão. Então, as maiores cartas estão primeiro e assim
por diante. Então você vê que o apóstolo Paulo ele escreve cartas às igrejas, e essas cartas às igrejas elas estão relacionadas dentro dessa ordem de grandeza, né? Da maior para a menor. E depois Paulo escreve também cartas a pessoas, Tito, Timóteo, Filemão. E aí essas cartas, elas também estão organizadas por ordem de grandeza, da maior para a menor. É assim a ordem que elas aparecem na nossa Bíblia. Porém, não é a ordem cronológica dessas cartas. Então nós podemos ver que as primeiras cartas a serem escritas foram Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. O início das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, você vê que Gálatas, sendo a primeira carta a ser escrita, ela é bem condizente com o momento histórico. Por exemplo, quem lembra do que acontece em Atos 15, Concílio de Jerusalém. Acontece um Concílio de Jerusalém e ali o pessoal está reunido porque há um burburinho e há um grande mal acontecendo. O pessoal achava que os cristãos que não fossem judeus, eles tinham que circuncidar também ao 8º dia. Eles tinham que manter as tradições judaicas, né? Eles tinham que ser como os judeus. E ali no Concílio de Jerusalém, Paulo, até Pedro se manifesta, ele fala assim, não é isso. Os cristãos que não são judeus, eles também têm o seu lugar. Eles também têm o seu momento. Eles também têm as suas vivências, suas experiências para passar para a gente. Então, eles não são obrigados a agir como os judeus. Eles são cristãos, em primeiro lugar. E aí, o livro de Gálatas, como uma das primeiras cartas de Paulo, vem justamente sacramentar isso e colocar uma pá de cal em cima de toda essa discussão, porque né, vamos entrar em Gálatas mais à frente, mas é isso. Sobre toda essa discussão. Então, é bem alinhado com o fato de Gálatas ser a primeira carta a ser escrita ali. E 1ª e 2ª Tessalonicenses, elas estão ali no bolo dessas primeiras cartas. Depois temos as cartas principais, que são cartas com bastante densidade, com bastante extensão, com muita doutrina, muita teologia, que é a 1ª e 2ª Coríntios, Romanos. Então são cartas que até hoje pessoas passam a vida toda estudando uma delas. Pessoas se dedicam a sua vida a estudar Romanos, por exemplo. Pessoas se dedicam a estudar a 1ª Coríntios. Existem comentários bíblicos hoje em dia de Romanos que são em 3, 4 livros. Igualmente de 1ª Coríntios. 3, 4 livros de 1000 páginas só para falar do livro de 1ª Coríntios. Só para mostrar a extensão e a profundidade dessas cartas e que as pessoas se debruçaram e se debruçam até os dias de hoje a estudá-las. Depois nós temos as cartas da prisão, que aí você tem
Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, então, que escreveu escritas no cativeiro, e depois essas cartas pastorais que são orientações para os líderes, para os pastores. E aí a gente vai entrar propriamente agora nas cartas. Chegamos lá. Então vamos falar de Gálatas. Então, como eu estava falando, Gálatas, o tema central é salvação pela graça. Somente a graça. E aí os judeus eles estavam querendo, né, dizer que não, a salvação é a graça mais alguma coisa. É graça mais circuncisão. É graça mais não comer porco. É graça mais qualquer outra coisa, sabe? Enquanto Deus está falando, não. A salvação é pela graça, somente pela graça. E aí você vê que é o tema central de Paulo na carta, salvação pela graça, o combate a esse legalismo, a esse farisaísmo, a essa ideia de que a observância da lei ela seria suficiente e ela seria talvez um elemento central para a salvação, que era como aqueles povos estavam vivendo. Olha, não, eu sigo toda a lei, então sou salvo. E aí Paulo falou assim, não, salvação é pela fé, a salvação é dom de Deus. A salvação não é por mérito, a salvação ela é por graça. E aí Paulo tira da mão dos fariseus o seu projeto individual de salvação e coloca na mão de Cristo o projeto coletivo de salvação para todos. Então, é isso. Enquanto que os fariseus eles viviam em torno de uma individualidade ao qual eles pudessem salvar a si mesmos por meio da lei, Paulo está falando assim, olha, a sua salvação está mais distante de você do que você imagina. Que a sua salvação ela precisa passar por outra pessoa. Ela precisa passar pela sua fé em Cristo Jesus. Ela precisa que você creia em Jesus e você precisa entregar a sua fé e a sua vida a esse Deus e crer nele. Enquanto que os fariseus estavam muito mais preocupados em comer mosquitos e coar camelos. Estavam muito mais preocupados se o pessoal estava. Se Jesus estava curando no dia de sábado. Estava muito mais preocupado se o pessoal estava comendo carne de porco. Se o pessoal estava não estava circuncidando o filho ao 8º dia. E aí Paulo vem e fala assim, não, não é por aí. Aí agora nós temos 1ª e 2ª Tessalonicense, cartas que têm o objetivo de consolar uma igreja perseguida, sob pressão, uma igreja jovem e confusa sobre questões que estão relacionadas à ressurreição de Cristo, questões relacionadas ao fim dos tempos, né? Uma igreja que está
ali na sua efervescência, muito jovem, muito instável ainda, mas que Paulo está tentando ajudá-lo a se fundamentar e estar arraigada na fé em Cristo Jesus com mais exatidão, com mais firmeza. Então, a proposta de 1ª e 2ª Tessalonicenses é de produzir esperança, vigilância e perseverança, né? Como um grande ensinamento. Ele quer trazer para aquele povo uma renovação da esperança diante de todas as batalhas que o pessoal ali de Tessalônica estava enfrentando. E aí agora nós vamos para 1º, 2ª Coríntios e vamos perceber que 1ª e 2ª Coríntios, né, foram divididos ali por questões meramente protocolares para que a gente pudesse trabalhar questões de ordem do texto, de estrutura, né? Mas que na Bíblia mesmo, original ali, e até em outras tradições, eles são um livro só. E aí o que a gente percebe de 1ª e 2ª Coríntios, como eu falei lá em cima, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos são as cartas principais. São cartas doutrinárias, são cartas cheias de recomendações. E aí, se a gente olhar para a igreja de Corinto, a gente olha para ela e vê uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de talentos, uma igreja cheia de muitas coisas. Mas também vê uma igreja cheia de problemas, de imoralidade, vê uma igreja com problemas em questões matrimoniais, vê uma igreja que está ali muito próxima e muito misturada com ritos e liturgias que eram avessas à vontade de Deus. Paulo, ele está tentando trazer uma exortação, um ensinamento, uma correção para essa igreja e tentando corrigir a rota e tentando mostrar para eles que, olha, talento, dons, não é maior do que caráter, né? Ele está tentando dizer que tudo tem o seu lugar e os dons, eles não são a chancela de que Deus está conosco. Nossos talentos, nossa inteligência, nossa vocação não são chancela de que Deus está aprovando nossa conduta, né? Os dons de Deus são bênçãos, são dádivas, são irrevogáveis, são presentes. Enquanto que o caráter a gente vai se solidificando e se firmando em Cristo para sustentá-lo. Pela misericórdia de Deus, Deus vai nos dando essa graça especial de nos mantermos íntegros, de termos o temor do Senhor para mantermos a nossa integridade. E aí essa igreja, ela está passando por muitos problemas. Infidelidade, né, questões de culto. Você vê muitas situações.
E a gente vai ter tempo ali de falar quando a gente pegar um pouco o livro solto, né, para estudá-lo. Mas aqui a gente pode trabalhar essas questões, né, que a gente vê na igreja de Corinto, de muita problemática e de muita dificuldade em lidar com questões que são de cunho moral, ético, litúrgico. Então, Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade que estava ali bem próxima de uma região que recebia muitos turistas. E essa quantidade de turistas que Corinto recebia acabava gerando um fluxo de cultura muito grande, um fluxo cultural muito intenso. Esse fluxo cultural muito intenso acabava produzindo comportamentos, acabava produzindo várias formas de se viver a cidade que eram importados desses itinerantes, desses viajantes, né? E você vê Paulo escrevendo a essa igreja para tentar exortá-los, para tentar chamá-los de volta, para tentar fazer com que eles descessem um pouco desse lugar, desse pedestal, desse lugar em que eles só conseguiam perceber o próprio talento, os próprios dons, as próprias riquezas da diversidade de manifestações e não conseguiam perceber o quão distante de Deus eles estavam, porque não era só isso, né? Não era só essa situação. E aí, como eu não coloquei aqui o slide de Romanos, eu vou falar. Então, falar de Romanos. Romanos, o tema central de Romanos é a justificação pela fé. Como pode um homem pecador, injusto, mortal, ser justificado por meio da fé? Essa talvez seja a grande inquietação de Romanos e que o apóstolo Paulo ele tenta trazer luz a a esse questionamento. Então, Paulo escreve à igreja em Roma para tentar fazer um grande tratado teológico sobre essa temática. E o livro de Romanos ele foi usado para constituir várias constituições pelo mundo afora. O livro de Romanos foi base da nossa também da nossa Constituição brasileira, né, as mais antigas. O livro de Romanos ele encabeçou grande parte do direito penal internacional e romano da época também. Então, é um tratado teológico que recebeu muita atenção, muito carinho, muito cuidado dos estudiosos. E até hoje as pessoas que estudam o livro de Romanos, que leem, e sempre está surgindo um novo comentário bíblico de Romanos, sempre está surgindo uma nova versão sobre as perspectivas do livro de Romanos, sempre tem novidade, artigos publicados, né, em revistas acadêmicas. O livro de Romanos ele é uma grande pérola, uma grande preciosidade que nós temos, porque ele trata justamente, talvez, de uma das maiores inquietações nossas, porque fazer que alguém que é injusto se torne justo pelo sacrifício de outra pessoa e pela fé nesse sacrifício
é algo que é quase que inconcebível, né? É algo que é quase que uma, uma coisa que é contra sensual, né? Que é contra o nosso senso, contra o nosso senso de justiça, contra o nosso senso de merecimento, contra muitos pensamentos que nós temos que são pensamentos naturais. É, então, e aí por que que Romanos foi escrito, né? Porque o apóstolo Paulo, em uma das suas últimas visitas a Febe, né, uma das suas últimas visitas a Corinto, encontrou uma senhora chamada Febe, que estava indo lá para Roma. E aí ele decidiu mandar por ela, aproveitou a oportunidade para enviar uma carta à igreja, né? E falando dessas verdades espirituais, falando dessas questões que lhe tinham sido reveladas. E aí ele decide escrever e fazer essa declaração maravilhosa, sublime, não só para Deus, mas para nós que estamos aqui, né? Da justificação pela fé. E quando nós conseguimos pensar um pouquinho na justificação pela fé, nós conseguimos pensar o que que isso significa. Quando a gente pensa em justificado, a justificação pela fé é um ato exclusivamente de Deus, né? É um ato divino em que, a partir do momento que nós cremos em Deus, Ele nos justifica. É um ato unilateral de Deus por meio da nossa fé nele. E aí, depois de justificados por Deus, aí tem todo aquele nosso processo de vivência, de buscar a santificação e tudo mais. Mas a justificação pela fé, que é o livro de Romanos, é sobre esse ato divino de Deus que emite uma certidão em que tudo que você está devendo foi pago. Você não tem mais nenhuma dívida. Alguém pagou a dívida no seu lugar. E esse alguém foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é fantástico, né? Bom, vamos seguir para a gente encerrar. Vamos falar das outras cartas, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, se nós pensarmos nessas cartas, são também as chamadas cartas da prisão, né, das prisões de Paulo. Às vezes a gente consegue perceber que talvez se Paulo não tivesse sido preso, essas cartas também não tivessem sido escritas. Talvez nós não as tivéssemos hoje. Então, às vezes, né, até quando as coisas não acontecem da maneira certamente que Paulo queria, né, ele não queria ser preso, mas Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem. E a gente vê o propósito de Deus a todo tempo, a todo momento. E diante dessas cartas, que são cartas que eu tenho muito carinho, gosto muito dessas cartas da prisão, você vê um fervor espiritual de Paulo, você vê palavras tão maravilhosas, né? E ele está preso, ele está buscando esperança, ele está buscando
os fundamentos da sua fé. Então você vê lá Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, né? Ele fala da igreja como esse corpo de Cristo, de unidade, de graça e de propósito eterno, né? Então ele escrevendo a igreja em Éfeso, ele fala coisas como, né, que a gente consegue perceber maravilhas. Ele fala desse amor que excede todo entendimento. Ele fala dessa maneira de que nós não conseguimos entender a, a extensão, a profundidade, a largura, que ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. São muitas pérolas de sabedoria. E depois a gente vê em Filipenses ele dando uma aula de humildade da parte de Deus e mostrando pra gente que o próprio Deus, que não quis, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, né? E se esvaziou, abriu mão da glória. E aí, fantástico. Isso que Paulo está falando é de uma profundidade cheia de gratidão, cheia de bons sentimentos. E ele está preso. Quer dizer que as circunstâncias elas nunca fizeram com que Paulo de fato paralisasse. As circunstâncias sempre foram um combustível a mais na vida de Paulo, sempre foram um motivo a mais na vida de Paulo para ele crer, para ele ter fé, para ele não duvidar, para ele enfrentar e para ele mostrar a grandeza de Deus. E ali em Filipenses ele demonstra isso e depois em Colossenses. A gente até estava estudando isso na EBD, em Colossenses, a última aula que eu dei, sobre justamente a suficiência de Cristo em Colossenses, né? Que muitas vezes a gente tem muita dificuldade em entender, em confiar, em colocar na mão de Deus que Ele é suficiente. A gente tem que, a gente sabe falar isso, a gente consegue falar, não, Jesus é suficiente. A gente até fala isso talvez por medo, talvez por receio, talvez porque a gente sabe que é o que a gente tem que dizer. Mas muitas vezes no nosso coração a gente não tem essa confiança. A gente não tem essa, essa vivência com Deus de confiar nele, de depositar nele a suficiência que ele tem. Então a gente começa a tentar fazer as coisas do nosso jeito, fazer as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria mão, e a gente começa a viver a nossa maneira e esquece que Deus é Senhor de tudo, que é do jeito dele, é da maneira dele. E que se a gente não confiar nele e a gente acabar fazendo as coisas da nossa mão, talvez em algum momento a gente acabe saindo da rota, do caminho em que ele tem preparado para nós, que é um caminho mais excelente do que o que a gente tem preparado para nós mesmos, né? Um caminho de maior vitória, de maior prazer, de maior alegria. O que ele tem para nós é algo fantástico, mas que muitas vezes perpassa por situações difíceis e que nós não queremos enfrentar, que nós não queremos viver. E aí em Filemão, agora, ele faz um apelo
né? Como está escrito aí, faz um apelo pessoal pela reconciliação, o Evangelho visto como transformação das relações sociais. Então, a carta a Filemão é uma carta bem curtinha, bem pequena, e ele está ali, né, também preocupado com questões sociais. Ele está ali preocupado com várias situações. E aí a gente vê, por exemplo, hoje em dia, porque a gente acha que é só espiritualidade, é só céu, 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 muitas vezes. E não é. Então a gente muitas vezes tem que também colocar os pés no chão, na terra, e trabalhar, e fazer, e cuidar, e zelar pela terra, pelo planeta, pelas pessoas, pela coletividade, que é uma coisa que a gente tem se perdido muito, esse time, né? Tem se perdido muito essa coisa do coletivo, da vivência em comunidade. A gente tem se atomizado demais, tem se colocado muito numa bolha, numa redoma de viver o nosso mundo particular, as nossas situações, as nossas circunstâncias, e se fechado para as vivências e experiências do outro, da comunidade. E Jesus trabalha o tempo todo com esse senso de coletividade. Então você vê no pecado de Adão. Ó, um homem pecou e aí o pecado se espalhou para todo mundo. O pecado de um virou uma maldição coletiva. E aí ele vai lá e manda Jesus e pela justiça de um virou uma bênção coletiva. Olha que interessante. A individualidade, né, dando lugar à coletividade. Então, tem essa questão da gente poder olhar de maneira social para os necessitados, para os que têm fome, para os que são subordinados, para os que estão na escala 6 por 1 aí trabalhando de sol a sol, para todos aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras, dificuldades familiares. E o que nós vemos é um reflexo na nossa própria sociedade, com nossos governantes também, que desafiam a gente a lidar com situações de descaso com a população, com várias situações do nosso dia a dia que nós precisamos sempre nos voltarmos para olhar e se fazer presente no espaço público e se fazer representado e se fazer como uma voz ativa de cobrança para aqueles que deveriam zelar por nós, né? E, irmãos, é isso. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Tenham uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana a todos. Que o Senhor abençoe cada um. Amém.